7 dias após a morte do meu marido, fui expulsa pela minha sogra. Elas riram alto porque eu só recebi como herança uma casa velha no interior. Enquanto minha sogra e minha cunhada ficaram com uma mansão luxuosa. Naquela mesma noite, fui para a casa deixada pelo meu marido. Mas dentro dela, encontrei algo. Antes da história começar, por favor, escrevam nos comentários de qual cidade vocês estão assistindo a esta história. Não esqueçam de curtir e se inscrever para que o canal Relatos de Superação possa crescer cada vez mais e oferecer histórias ainda mais interessantes. Já se passaram 7 dias desde que Ricardo, meu marido, foi sepultado. No entanto, o ar nesta mansão ainda parece pesado, não pelo luto, mas pela espera sufocante. Eu, Sara, estava sentada em um sofá de veludo que parecia frio. O véu preto simples que eu usava parecia se fundir com as sombras daquela sala enorme. À minha frente sentavam-se Dona Lilian, minha sogra, e Sílvia, minha cunhada. Ao contrário de mim, as roupas delas eram de grife, mas seus olhos não mostravam tristeza. Havia apenas um brilho de impaciência. Elas estavam esperando por este dia, o dia da leitura do testamento. Eu ainda tentava entender a realidade de que Ricardo havia partido. A doença que o consumiu nos últimos 6 meses avançou muito rápido. Ricardo tornou-se mais quieto, trancando-se com frequência em seu escritório. Eu achava que era a maneira dele de lidar com o destino. Eu nunca imaginei que houvesse algo mais que ele estivesse escondendo. O amor de Ricardo por mim sempre pareceu sincero, mesmo tendo que enfrentar o ódio de Dona Lilian e Sílvia, que nunca foi escondido. Desde o início do nosso casamento, fui a nora indesejada. Uma mulher de véu simples, sem um histórico familiar de riqueza. A porta principal se abriu. Um homem de terno elegante, que eu conhecia como Dr. Pedro, o advogado particular de Ricardo, entrou com passos rígidos. Ele trazia uma pasta de couro que parecia pesada. Dona Lilian e Sílvia imediatamente endireitaram as costas. Dr. Pedro sentou-se em uma poltrona, olhando para nós 3 alternadamente. Seu olhar para mim parecia um pouco estranho, como uma mistura de compaixão e constrangimento. Boa tarde, Dona Lilian, Dona Sílvia e Dona Sara, cumprimentou ele com um tom de voz plano. De acordo com o mandato do falecido Ricardo, estou aqui para ler seu testamento, que foi legalmente validado. Meu coração batia forte. Não porque eu esperasse por fortuna, eu apenas queria ouvir as últimas palavras de Ricardo. Um reconhecimento, talvez. Um sinal de que eu significava algo para ele. Dr. Pedro abriu sua pasta, retirando um envelope grande e selado. Ele o abriu com cuidado. Sua voz começou a ler os jargões jurídicos complicados, o que me deu dor de cabeça. Eu apenas olhava para baixo, fitando meus dedos entrelaçados. Vamos direto para a parte principal da divisão de ativos, disse Dr. Pedro, pigarreando. Para minha querida mãe, Dona Lilian. Vi Dona Lilian sorrir levemente. Eu, Ricardo, herdei todos os ativos da empresa registrada no Brasil, a construtora Império, junto com todas as ações e obrigações a ela vinculadas. Também deixo a residência principal onde moramos atualmente, na Rua Solar número 1, com todo o seu conteúdo. Além de 3 unidades de carros de luxo registrados em nome da empresa. Os olhos de Sílvia se arregalaram e ela cutucou a mãe suavemente. O sorriso de Dona Lilian agora era largo. Elas conseguiram tudo. A empresa, esta casa, os carros, exatamente como queriam. Em seguida, continuou Dr. Pedro, sua voz parecendo cada vez mais baixa. Para minha única irmã, Sílvia. Sílvia inclinou o corpo para frente.
deixo minha carteira de investimentos, composta por um apartamento de luxo no centro da cidade, juntamente com o dinheiro guardado em uma conta de depósito fixa em seu nome. Sílvia soltou um grito contido. Meu Deus! Sussurrou. Dona Lilian olhou para mim com um olhar triunfante, como se dissesse: Veja, você não vai ganhar nada. Senti minhas bochechas arderem. Eu não me importava com tudo aquilo, mas onde estava o meu nome? Será que Ricardo realmente me esqueceu? Será que eu não significava nada para ele? Dr. Pedro pigarreou novamente, desta vez mais alto. Ele parecia muito desconfortável. E, por fim, para minha querida esposa, Sara. Meus ouvidos zumbiram. Esposa querida. Aquelas palavras pareciam um tapa. Deixo o único patrimônio restante do meu avô, que é uma casa velha localizada no vilarejo de Vila Esperança, município de Interior, endereço completo em anexo. Silêncio. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração, que doíam. É só isso? A voz de Sílvia quebrou o silêncio. Seu tom era afiado e cheio de uma curiosidade maldosa. Dr. Pedro engoliu em seco. O testamento também menciona que todas as contas pessoais do falecido foram utilizadas para liquidar algumas obrigações urgentes da empresa antes de seu falecimento. Portanto, sim, é só isso que resta para ser distribuído. Então, algo terrível aconteceu. Dona Lilian riu. Não foi um risinho, mas uma gargalhada alta e estridente que ecoava. A risada explodiu, como se ela tivesse acabado de ouvir a melhor piada do mundo. Uma casa velha! Exclamou entre gargalhadas. Na vila! Vila Esperança! Eu nem sei onde fica esse lugar imundo. Sílvia juntou-se ao riso. As gargalhadas delas se alternavam, enchendo a sala luxuosa com veneno. O irmão Ricardo realmente se superou. Ele finalmente percebeu qual é o seu lugar, Sara. Em um barraco, junto com os ratos do interior. Minhas lágrimas finalmente caíram. Não porque eu tivesse perdido bens, mas por causa dessa humilhação. E tudo isso era um cenário escrito por Ricardo. Meu próprio marido, o homem que eu amava, o homem que prometeu me proteger. Olhei para o doutor. Pedro buscando uma faísca de explicação, mas o advogado apressou-se a recolher seus papéis. Meu trabalho aqui terminou. Uma cópia do testamento será entregue a Dona Lilian como principal executora. Ele levantou-se, assentiu brevemente e saiu apressado da casa, como se fugisse da cena que aconteceria em seguida. Assim que a porta se fechou, a risada de Dona Lilian parou. Seu rosto tornou-se imediatamente frio e cruel. Ela olhou para mim como se eu fosse sujeira em seus sapatos. Você ouviu isso, Sara? Sibilou. Você não é mais ninguém aqui. Você só tem uma casa caindo aos pedaços. Então, por que ainda está aqui? Eu gaguejei. Mãe, mas esta é minha casa também. Quero dizer, eu morava aqui com o Ricardo. Morava! Gritou Sílvia. Agora esta casa é nossa e não queremos compartilhar o ar com uma mulher pé frio como você. Você acha que não sabemos? Desde que você se casou com o Ricardo, os negócios dele começaram a declinar. Você não pôde dar a ele um herdeiro. Você é inútil. Sílvia, chega! Eu disse, tentando reunir o resto da minha dignidade. Por quê? Vai reclamar com o Ricardo? Ah, me desculpe,
Ele está morto, debochou Sílvia. Dona Lilian levantou-se. Ela caminhou em minha direção e me olhou de cima a baixo. Ainda hoje à noite, você sai desta casa. O quê? Mas esta noite? Para onde eu vou? Perguntei em pânico. Para o seu barraco, gritou Dona Lilian. Vá para essa Vila Esperança. Esse é o seu lugar agora. Sílvia, ajude-a a arrumar as malas. Não precisa, disse Sílvia com um sorriso malicioso. Ela veio para esta casa trazendo apenas uma mala, não foi? Deixe que eu a pego. Sílvia correu para o andar de cima, para o quarto que um dia foi meu e de Ricardo. Pouco depois, ela desceu arrastando minha velha mala. Ela nem se deu ao trabalho de carregá-la direito. Ela a jogou no chão de mármore à minha frente. Algumas peças de roupa e um véu meu saltaram para fora do zíper forçado. Pegue suas coisas, disse Dona Lilian em tom de comando. E saia! Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo. Mãe, lá fora está chovendo! Eu não me importo. Dona Lilian puxou meu braço com força, obrigando-me a levantar. Ela e Sílvia me empurraram em direção à porta principal. Eu estava em choque demais para resistir. Meu corpo estava fraco. Elas abriram a porta. O ar noturno, frio e úmido, atingiu meu rosto imediatamente. A chuva caía torrencialmente. Vá! Dona Lilian me empurrou com força, fazendo-me cair no terraço frontal. Minha mala foi jogada em seguida, aterrissando em uma poça de água. A pesada porta de madeira foi batida até fechar. O som da chave girando foi ouvido claramente de dentro. Então, ouvi a risada delas novamente. Desta vez, abafada pelas paredes grossas e pelo barulho da chuva. Fiquei sentada no terraço, completamente encharcada em um instante. A água da chuva misturava-se com as lágrimas. Meu véu estava colado ao rosto. Eu olhava para aquela casa enorme e iluminada. 7 dias atrás, eu era a senhora desta casa. Hoje, fui expulsa como uma mendiga. Olhei para o endereço no pedaço de papel que Dr. Pedro me deu. Vila Esperança. Eu não sabia onde ficava. Eu não tinha mais ninguém, mas não podia ficar ali. A dor da traição de Ricardo e a crueldade da minha sogra queimavam o que restava das minhas energias. Levantei-me tremendo. Arrastando minha mala molhada, caminhei sob a chuva, deixando aquela vida para trás, em direção à rodoviária. Eu iria para o terminal de ônibus. Ainda naquela noite, eu iria para a casa roncante deixada pelo meu marido. A rodoviária era um pequeno inferno na terra. O cheiro de diesel, suor e lixo misturava-se em um só. Sons de buzinas e gritos de cobradores ecoavam, criando um barulho ensurdecedor. Para Sara, que passou a vida após o casamento no conforto esterilizado, aquele lugar era um choque cultural profundo. As pessoas a olhavam. Uma mulher de véu encharcada, arrastando uma mala cara suja de lama, parecia completamente fora de lugar. Ela encontrou um guichê de ônibus que ia para o município de interior. Vila Esperança? Perguntou o funcionário com a testa franzida. Nosso ônibus não vai até lá. O ponto mais próximo é no entroncamento. De lá, a senhora precisa procurar um mototáxi ou transporte local, se é que ainda houver algum. Sara não tinha escolha. Ela comprou uma passagem para a viagem noturna. Gastou o resto do dinheiro em espécie que tinha na carteira. Dinheiro que havia separado alguns dias antes para comprar flores para o túmulo de Ricardo. Irônico. O ônibus comum estava lotado e quente. Sara conseguiu um assento perto de uma janela levemente rachada. Ela colocou sua mala pesada aos pés, abraçando-a com força, como se fosse o único tesouro que restava. O ônibus começou a se mover,
deixando para trás as luzes brilhantes da cidade cruel. Aquela viagem foi uma longa tortura. Cada solavanco nos buracos da estrada parecia um golpe em seu coração. A chuva ainda caía, criando trilhas de água na janela embaçada. Sara encostou a testa no vidro frio. Seus pensamentos voavam. Por que, Ricardo? Por que você fez isso comigo? A pergunta girava sem resposta. Ela tentava se lembrar de Ricardo. Não do Ricardo doente e quieto do fim da vida, mas do Ricardo de antes. O homem que a olhava com amor durante a cerimônia de casamento. O homem que sempre a defendia quando Dona Lilian a humilhava no jantar. O homem que trazia uma tigela de sopa quente quando ela estava doente. Todas as memórias pareciam mentiras agora. O amor era falso? Toda aquela bondade era apenas uma encenação? O testamento era prova incontestável. Ricardo planejou isso. Ele queria que eu sofresse. Ele queria que eu fosse descartada. Suas lágrimas correram novamente, mas desta vez em silêncio. Ela não queria atrair a atenção dos outros passageiros. Ela conteve seus soluços até que seu peito ficasse apertado. De repente, uma memória surgiu. Cerca de 6 meses atrás, quando a doença de Ricardo foi diagnosticada, mas eles ainda a mantinham em segredo, estavam sentados no Jardim dos Fundos. Ricardo parecia triste, observando o lago de peixes. Sara, disse ele baixinho, com a voz rouca, se um dia eu fizer algo que te magoe, algo que não faça sentido para você, prometa-me uma coisa. Sara segurou sua mão que começava a emagrecer. O quê, querido? Aconteça o que acontecer, confia em mim, disse ele, olhando profundamente em seus olhos. Eu talvez tenha que fazer escolhas difíceis, mas farei tudo para te proteger. Sempre. Lembre-se disso. Naquele momento, Sara pensou que Ricardo falava sobre seu tratamento. Talvez ele fosse recusar a quimioterapia ou algo do tipo. Ela assentiu. Eu sempre confiarei em você, Ricardo. Lembrar disso agora parecia uma piada amarga. Proteger-me? De que maneira? Jogando-me para uma sogra cruel e dando-me uma casa caindo aos pedaços no meio do nada? Como isso poderia ser chamado de proteção? Aquelas palavras agora soavam vazias. Uma traição sobre outra traição. O ônibus continuava avançando na escuridão. Os passageiros ao redor dormiam em posições desconfortáveis, mas Sara não conseguia fechar os olhos. Ela estava com medo demais. Medo do futuro. Medo do que a esperava naquela vila estranha. O sol estava nascendo quando o ônibus finalmente reduziu a velocidade em um lugar que parecia um cruzamento isolado no meio de vastos campos. "Entroncamento!" gritou o cobrador. Sara despertou de seus devaneios. Com o corpo rígido e dolorido, desceu do ônibus. O ar da manhã no interior era frio e limpo, muito diferente da cidade. O ônibus partiu imediatamente, deixando-a sozinha no cruzamento. Havia apenas uma pequena mercearia que parecia ter acabado de abrir. Um senhor idoso, dono da loja, olhava para ela com estranheza. "Procura alguém, moça?" "Vila Esperança, senhor. Onde fica?" perguntou Sara. Sua voz mal podia ser ouvida. O senhor apontou para uma trilha estreita e lamacenta. "Ah, aquele caminho. Siga direto por uns 3 quilômetros, mas a estrada está ruim. Moça, não tem transporte que queira ir para lá depois de uma chuva dessas." 3 quilômetros, arrastando uma mala. Sara engoliu em seco. "Lá existe uma casa de herança?" "Casa de herança?" O senhor pensou. "Ah, a senhora quer dizer a casa mal assombrada. Aquela casa grande no fim do vilarejo que está vazia há décadas. Diziam que era de gente da cidade." O coração de Sara afundou. Casa mal assombrada. Claro,
Combinava perfeitamente com seu destino agora. Ela agradeceu e começou a caminhar. A luta era real. As rodas da mala eram inúteis na estrada de lama. Ela tinha que levantá-la, caminhar alguns passos e baixá-la novamente para descansar. Seu véu, que começava a secar, estava sujo de respingos de lama. Suas roupas grudavam no corpo. Depois de mais de 1 hora de caminhada, passando por plantações de mandioca, ela finalmente viu o portal da Vila Esperança. Uma pequena vila silenciosa. Algumas mulheres que lavavam roupa no riacho olhavam para ela com uma curiosidade evidente. Elas sussurravam. Sara sentia os olhares perfurando suas costas. Ela devia parecer miserável. Uma mulher da cidade, de véu, arrastando uma mala em uma estrada de lama, indo em direção à casa sinistra. Ela continuou seguindo a trilha até chegar ao limite da vila. Lá, atrás de árvores frondosas, estava a casa. Seu coração partiu-se em 1000 pedaços. Era pior do que imaginava. Casa velha era um termo gentil demais. Era uma ruína. A pintura já havia descascado por completo, revelando madeiras apodrecidas. O quintal estava tomado por mato alto até a cintura. Algumas janelas estavam quebradas, deixando buracos negros abertos. O telhado tinha goteiras em vários pontos. Esta era sua herança. Esta era a proteção que Ricardo prometera. Sara sentou-se no chão úmido em frente ao portão quase caído. Ela não tinha mais forças. Queria chorar, mas suas lágrimas haviam secado. Sentia-se desesperada. Dona Lilian e Sílvia venceram. Elas ficaram com tudo. Ela ficou com isto, um monte de lixo. Ficou sentada ali por muito tempo, deixando os mosquitos picarem, deixando o desespero consumi-la. Talvez fosse melhor morrer ali mesmo. Quando baixou o olhar, seus olhos captaram algo entre o mato perto do terraço. Algo de cor branca. Uma flor. Uma flor silvestre. Ela levantou-se lentamente. Em um vaso de cerâmica parcialmente quebrado, crescia um pé de jasmim. A planta parecia bem cuidada, em contraste com o caos ao redor. As folhas eram de um verde fresco e alguns botões exalavam um aroma suave. Aroma de jasmim. O mesmo aroma da vela que Ricardo lhe dera há 6 meses. De repente, uma piada engraçada que Ricardo fizera um dia ecoou em seus ouvidos. Uma noite, eles assistiram a um filme sobre um casal que perdia tudo. Ricardo riu e disse: "Se um dia ficarmos pobres e tivermos que morar em um barraco, não se preocupe. A chave da nossa casa secreta eu colocarei no lugar mais seguro, sob o vaso de jasmim." Sara riu dele na época. Era uma piada boba. Mas agora, seu coração começou a bater forte, muito forte. Não era possível, devia ser coincidência. Mas suas mãos moveram-se sozinhas. Tremendo, ela afastou o mato, pegou o vaso de cerâmica pesado e o empurrou um pouco. Sob o vaso, em uma fresta do piso quebrado, jazia algo. Algo frio e feito de metal. As mãos de Sara tremiam violentamente quando ela o pegou. Era uma chave. Uma chave de latão grande, velha e levemente enferrujada. Ela olhou para a chave em sua palma e depois para a grande porta de madeira à sua frente. A porta parecia trancada firmemente. Seu desespero evaporou, substituído por uma onda de confusão imensa.
Isso não foi descuido. Não foi negligência. O vaso de jasmim, esta chave, a piada de Ricardo, tudo isso foi intencional. Com passos hesitantes, Sara subiu ao terraço. Colocou a chave na fechadura enferrujada. A chave encaixou. Com o resto de suas forças, ela girou a chave. Ouviu-se um clique alto, seguido por um rangido lancinante. A pesada porta de madeira moveu-se, abrindo-se um pouco. Sara empurrou a porta. O ar abafado e o cheiro de poeira espessa atingiram-na imediatamente. O interior da casa estava na escuridão total, mas, entre o cheiro de poeira e madeira podre, Sara sentiu outro aroma. Um aroma muito sutil, mas que ela conhecia. Cheiro de papel velho e fumo de cachimbo. O mesmo aroma do escritório particular de Ricardo na mansão luxuosa. Sara parou no limiar, paralisada. Esta não era apenas uma casa velha, era uma mensagem. E ela não sabia se estava pronta para ouvi-la. Sara empurrou a porta mais largamente. O ar confinado dentro da casa parecia pesado em seus pulmões. O cheiro de poeira, madeira apodrecida e vestígios de morcegos misturava-se ao aroma sutil de fumo de cachimbo e papel velho. O aroma de Ricardo. Seu coração batia tão forte que chegava a doer. Ela arrastou sua mala molhada pelo limiar e entrou na escuridão. Ligou a lanterna do celular, cuja bateria estava quase no fim. A luz iluminou uma sala frontal ampla, porém desoladora. Os móveis estavam cobertos por lençóis brancos, com uma camada espessa de poeira. Teias de aranha pendiam de cada canto. O piso de madeira rangia a cada passo. Era evidente que aquela casa não era habitada há muito, muito tempo. Era mesmo uma casa mal assombrada, como disse o dono da mercearia. Ela atravessou a sala de estar, indo em direção a um corredor mais escuro. O aroma de Ricardo tornava-se mais forte, guiando-a até uma porta no fim do corredor. Ela a empurrou. Devia ser o escritório mencionado. Esta sala era diferente. Se o restante da casa era um cemitério de móveis, esta sala estava viva. Embora uma fina camada de poeira também a cobrisse, o lugar claramente havia sido usado recentemente. Havia uma escrivaninha de madeira maciça, uma cadeira de couro grande e prateleiras de livros imponentes. Sobre a mesa havia um cinzeiro de cachimbo vazio, a fonte do aroma familiar. Era aqui que Ricardo passava seu tempo, nesta casa roncante no meio do nada. Por quê? O que ele fazia aqui? Os olhos de Sara, ajudados pela luz do celular, varreram as paredes. E lá, na parede oposta à mesa, pendia algo completamente fora de lugar. Entre as paredes com pintura descascada e a atmosfera rural, estava um quadro moderno em uma moldura preta cara. A pintura a óleo retratava uma paisagem urbana nublada, uma ponte grande atravessando um rio largo. A Tower Bridge de Londres. Sara aproximou-se. Ela nunca soube que Ricardo gostava de arte, muito menos de pinturas de Londres. Por que este quadro estava aqui, neste barraco? Ela tocou a moldura. Parecia sólida e pesada. Tentou levantá-la, mas o quadro não se moveu. Parecia estar fixado na parede. A curiosidade superou o cansaço e a tristeza. Ela verificou as laterais, pressionou a superfície da pintura. Nada de estranho. Mas sua intuição dizia que havia algo por trás. Era tudo muito bizarro. Casa em ruínas, mas com um escritório escondido. Escritório escondido, mas com um quadro caro de Londres. Ela lembrou-se dos filmes de espionagem que Ricardo costumava assistir. Com hesitação, tentou deslizar o quadro para a esquerda. Não se moveu. Para a direita, também não. Tentou puxar a parte inferior. Ouviu-se um clique suave. O quadro inclinou-se para frente como uma pequena porta, revelando uma caixa de metal cinza embutida na parede. Um cofre. Não um cofre velho e enferrujado,
mas um cofre digital moderno, com um teclado numérico. Sara recuou um passo. Sua respiração travou. Não era possível. Isso era um plano muito complexo. A humilhação de Dona Lilian e Sílvia, o testamento doloroso, a chave sob o vaso de jasmim e agora o cofre atrás do quadro. Tudo estava conectado. Ela olhou para o teclado. A senha. Qual era a senha? Ela precisava ser rápida. A bateria do celular já piscava em vermelho. Tentou a data de nascimento de Ricardo. Errado. Tentou sua própria data de nascimento. Errado. Tentou a data em que se conheceram. Errado. Ela começou a entrar em pânico. O que mais? Que data? Ela olhou para a pintura da Ponte de Londres. Sem pistas. Tentou pensar como Ricardo. Aquele homem, embora romântico, era lógico e sentimental à sua maneira. Então ela lembrou. A data do casamento deles. Claro, foi o dia em que a vida deles começou oficialmente. Seus dedos trêmulos digitaram os 6 dígitos. 11/12/2019. Ouviu-se um bip longo e melodioso, seguido pelo som de um clique mecânico satisfatório. A pequena luz no cofre ficou verde. A porta espessa do cofre abriu-se um pouco. Sara prendeu a respiração e a abriu totalmente. A luz fraca do celular iluminou o interior do cofre. Estava vazio. Quase vazio. Seu coração, que antes batia acelerado, pareceu cair no estômago. Não havia pilhas de dinheiro. Não havia barras de ouro. Não havia escrituras de outras mansões luxuosas. Não havia uma carta explicando tudo. Dentro havia apenas 3 itens. O primeiro, uma garrafa de água mineral média. O segundo, um pacote de biscoitos integrais. E o terceiro, um pequeno envelope pardo, amassado e sujo. Uma decepção profunda a abateu tanto que suas pernas fraquejaram. Só isso? Água e biscoitos? Ricardo achava que ela passaria fome aqui. Ela pegou o envelope amassado. Era muito fino. Rasgou-o com impaciência. O conteúdo não era uma carta, nem um cheque. Era uma folha de papel impressa com capricho. Papel grosso, com o logotipo de uma renomada companhia aérea internacional. Era uma passagem. Sara leu e releu, sem acreditar no que via. Era uma passagem de avião em primeira classe. Apenas ida. De São Paulo, com destino a Londres, Inglaterra. Nome da passageira: Senhora Sara. Horário de partida: amanhã de manhã, às 7h30. Sara sentou-se no chão empoeirado. Seu celular finalmente descarregou, deixando o quarto na escuridão total. Ela ficou na escuridão, segurando a passagem em mãos. Amanhã de manhã. Ricardo não só sabia que ela seria expulsa, ele sabia quando seria expulsa. Ele organizou o tempo da leitura do testamento com perfeição. Ele garantiu que Sara não tivesse outra escolha a não ser vir para esta casa. Ele garantiu que ela encontrasse esta chave. E garantiu que ela encontrasse esta passagem a tempo. Isso não era uma punição. Não era uma traição. Era uma fuga planejada com a precisão de um mestre estrategista. A dor em seu coração foi substituída por uma onda de confusão avassaladora. Seu marido, Ricardo, não era o homem simples que ela pensava. Ele era um homem com segredos profundos, e esse segredo agora estava em Londres. Aquela noite foi a mais longa da vida de Sara. Ela não dormiu. Ficou sentada na cadeira de escritório empoeirada de Ricardo, na escuridão total, abraçando os joelhos. A casa rangia e gemia sob o vento noturno. Sons de insetos eram ouvidos de fora. Algumas vezes ouviu algo correndo no sótão. Ratos, talvez. Em circunstâncias normais, ela morreria de medo, mas agora estava em choque demais para se importar.
A passagem parecia ao mesmo tempo um pedaço de gelo e uma brasa. Fria pela impossibilidade, quente pela esperança. Seus pensamentos fervilhavam. O que deveria fazer? Primeira opção: ficar aqui. Nesta casa mal assombrada, ela tinha uma garrafa de água e um pacote de biscoitos. E depois? Vender a passagem? Como? Estava presa em uma vila remota. Teria que caminhar 3 quilômetros até o entroncamento e pegar um ônibus de volta para a cidade. Quem compraria uma passagem em nome de Sarah com um voo em menos de 12 horas? Impossível. Segunda opção: voltar para a cidade. Para onde? Ela não tinha mais família desde que sua mãe falecera. Seus amigos eram do círculo social de Ricardo e certamente já saberiam da notícia humilhante sobre sua herança. Eles não a ajudariam. Implorar para Dona Lilian e Sílvia? A imagem das risadas delas, da mala jogada na lama, era suficiente para lhe dar náuseas. Não, preferia morrer nesta casa a voltar para lá. Terceira opção: ir para Londres. Era a escolha mais louca. Ela não tinha um centavo, não tinha roupas limpas além das que estavam na mala molhada. Não falava inglês fluentemente. Não conhecia ninguém lá. Chegaria a uma das cidades mais caras do mundo como uma andarilha. Mas Ricardo havia planejado tudo. A água e o biscoito não eram apenas suprimentos. Eram uma mensagem. Você sentirá fome após sua jornada. Coma isso antes de partir amanhã. Passagem de primeira classe. Por que primeira classe? Para que ela pudesse descansar na viagem, para que fosse bem tratada. E o quadro da Tower Bridge de Londres não era um enfeite, era o destino. Sarah tateou a mesa na escuridão. Sua mão tocou o celular descarregado. Ela precisava de mais informações, precisava de algo. Lembrou-se de que no ônibus vira o resto da bateria. Este celular era seu único bem valioso. Tinha que carregá-lo, mas como? A eletricidade na casa claramente fora cortada. Ela levantou-se usando os vestígios de memória da luz da lanterna. Tateou a parede perto da mesa de trabalho. Sua mão tocou algo cujo formato reconheceu. Uma tomada. Claro! Se Ricardo criou um escritório secreto, ele certamente garantiu que houvesse eletricidade. Mas funcionaria? Sarah abriu sua mala encharcada. Procurou na bolsa pelo carregador. Suas mãos estavam úmidas, mas o encontrou. Voltou à mesa, tateou a tomada e o conectou. Nada aconteceu. Sarah suspirou. Claro que não funcionaria. Que boba ela era! Estava prestes a retirá-lo quando, de repente, a tela do celular acendeu. Sinal de bateria carregando. Sarah arquejou. Seu coração saltou. A luz estava ligada. Ricardo pagou a conta de luz deste barraco. Aquele homem pensou em tudo. Ele não apenas deixou uma casa. Deixou um posto de segurança funcional escondido à vista de todos. Sarah sentou-se no chão, encostada no pé da mesa, observando a tela do celular acender. Não o ligou imediatamente. Esperou. Deixou carregar pelo menos 10%. Precisava economizar energia. 10 minutos pareceram 10 horas. Finalmente pressionou o botão de ligar. O celular iniciou. A tela principal apareceu e, junto com ela, uma série de notificações de mensagens soou. A maioria eram mensagens de suas amigas socialites, fingindo simpatia, mas claramente querendo fofocas sobre o testamento. Sarah ignorou todas. Mas havia uma mensagem de um número desconhecido. O código do país não era o Brasil, era o código do Reino Unido. A mensagem era curta, enviada há 2 horas, exatamente quando ela ainda estava no ônibus noturno. Dizia: Seu marido me pediu para garantir que você chega ao aeroporto.
Não leve nada além de si mesma e sua identidade. Tudo já foi providenciado. Sua passagem está no cofre atrás do quadro. O código do cofre é a data do seu casamento. Estamos esperando por você em Londres. Sara leu a mensagem 5 vezes. Seus dedos tremiam tanto que o celular quase caiu. Estamos esperando por você. Nós. Não apenas ele. Havia alguém em Londres esperando por ela. Alguém que sabia do cofre. Alguém que sabia o código. Alguém que trabalhava para Ricardo. Todas as dúvidas sumiram em um instante. Não era mais uma escolha. Era uma ordem. Era o caminho do destino escrito por seu marido. Ela lembrou-se novamente das palavras de Ricardo. Aconteça o que acontecer, confia em mim. Farei tudo para te proteger. Agora ela entendia. Ricardo não a protegeu de Dona Lilian e Sílvia. Ele a protegeu usando a ganância delas. Ele sabia que elas a expulsariam. Sabia que fariam isso naquela mesma noite. Ele usou a crueldade delas como gatilho para lançar o plano de fuga. Sara levantou-se. Seu corpo não parecia mais cansado. A adrenalina a inundava. Olhou pela janela. O céu ao leste começava a clarear. O amanhecer chegaria em breve. Ela não tinha muito tempo. Seu voo era às 7h30. A viagem daqui até ao aeroporto levaria pelo menos 3 horas. Tinha que partir agora. Pegou a garrafa de água e o biscoito, colocando-os na bolsa. Pegou seu RG, seu passaporte antigo, agradeceu por tê-lo guardado e a passagem. Só isso. A mensagem dizia para não levar nada. Olhou para a mala molhada, para aquelas roupas e véus, todas as memórias de sua vida antiga. Fechou o zíper e a deixou ali mesmo, no meio do escritório. Partiria exatamente como pedido, apenas consigo mesma. Saiu da casa velha sem sentir mais medo. Fechou a porta, mas não a trancou. Caminhou rápido pelo quintal tomado pelo mato em direção à trilha de lama. No portal da vila, parou um momento. Pegou o pedaço de papel com o endereço da casa velha dado pelo advogado. Com um isqueiro que encontrou na mesa de Ricardo, queimou o papel. Viu-o tornar-se cinzas, levadas pelo vento da manhã. Não havia caminho de volta. Não sabia o que a esperava em Londres. Não sabia quem enviara a mensagem, nem que segredo Ricardo escondia. Mas de uma coisa tinha certeza. Não era mais a vítima chorando à beira da estrada. Ela era Sara, e estava a caminho de retomar seu destino. Começou a correr levemente em direção ao entroncamento da estrada. A jornada de volta para a cidade foi o oposto da viagem da noite anterior. Se antes se movia sob o manto do luto e do desespero, naquela manhã movia-se impulsionada por uma adrenalina ardente e uma curiosidade aguda. Sara conseguia um mototáxi na estrada. Não se importou com o olhar do rapaz para aquela mulher de véu sujo, pedindo para correr até o terminal de ônibus mais próximo. Pagou o homem com as últimas notas da carteira, restando apenas algumas moedas que não seriam suficientes sequer para comprar água. Subiu no primeiro ônibus para a cidade, sem se importar com a lotação. Ficou em pé perto da porta, segurando-se firme, ignorando o cheiro de suor e os olhares suspeitos dos outros passageiros. Sua mente focava apenas no relógio. Precisava chegar ao aeroporto antes das 6h30. O ônibus rastejava no congestionamento matinal. O coração de Sara parecia que ia saltar. Ela olhava constantemente o relógio do celular. 6 horas. 6h15. Finalmente, o ônibus chegou ao terminal da cidade. Ela saltou antes mesmo de o veículo parar completamente e correu para um ponto de táxi. "Aeroporto! Rápido, moço! Posso perder o voo!" gritou em pânico. Ela não tinha dinheiro para pagar, só podia prometer. "Moço, por favor, minha bolsa foi roubada, mas preciso pegar esse voo. Lá eu dou um jeito, por favor."
Talvez pela panique genuína em seus olhos ou por piedade de seu estado deplorável, o taxista assentiu. Suba, vamos tentar alcançar. O homem cortou o trânsito pesado como um louco. Sara fechou os olhos e orou. Chegou ao portão de embarque às 7 horas, 30 minutos antes da última chamada. Agradeceu ao taxista, prometendo recompensá-lo algum dia. Correu para dentro do terminal luxuoso, que contrastava absurdamente com sua aparência. Seu véu estava sujo de lama seca, suas roupas amassadas e com odor de umidade, seu rosto pálido e cansado. As pessoas a olhavam, abrindo caminho com expressões de nojo e estranheza. Ela ignorou a todos. Encontrou o balcão de check-in da companhia aérea. A fila da primeira classe estava vazia. Sara deu um passo à frente. A atendente, elegante e perfumada, sorriu, mas o sorriso congelou ao ver a aparência de Sara. Sim, senhora. Posso ajudá-la? Perguntou com voz educada, mas avaliando-a de cima a baixo. Eu quero fazer o check-in, disse Sara com voz trêmula. Entregou seu passaporte antigo e a passagem impressa em papel comum. A funcionária o esperou, olhou para a passagem, para Sara e novamente para a passagem. Franziu a testa e começou a digitar no computador. Sara prendeu a respiração. Era um momento decisivo. Se a passagem fosse falsa, se seu nome não estivesse lá, estaria perdida. Seria detida por fraude. O rosto da funcionária mudou de desconfiado para confuso. Em nome de Sara Ricardo? Sim, sou eu, disse Sara rapidamente. Vou para Londres, às 7h30, primeira classe. A funcionária olhou-a novamente. Bem, a senhora traz bagagem? Não, apenas esta bolsa, disse Sara, apontando para sua pequena bolsa de mão. A desconfiança da atendente voltou. Uma passageira de primeira classe em viagem internacional, só de ida, sem bagagem e com aquela aparência. Era um sinal de alerta para a segurança. A funcionária pegou o telefone. Por favor, aguarde um momento, senhora. Falou baixo ao telefone, sem tirar os olhos de Sara. Sara sentiu que ia desmaiar. Era o fim. Era uma armadilha. Um homem de terno, aparentemente um supervisor, aproximou-se. Conversou brevemente com a atendente e olhou para Sara. Bom dia, senhora Sara. Vimos que sua reserva está confirmada e paga. No entanto, é uma reserva incomum, só de ida, sem bagagem. Meu falecido marido, organizou tudo, sussurrou Sara. É uma emergência. Eu preciso ir. O homem olhou-a por um longo tempo. Talvez tenha visto uma dor sincera nos olhos dela. Ou talvez tenha visto alguma nota especial no sistema de reservas. Finalmente, ele assentiu para a funcionária. Pode processar. A atendente, relutante, imprimiu o cartão de embarque. Aqui está, senhora. Portão F8. A senhora tem acesso à nossa sala VIP Premium. Sara pegou o cartão como se fosse um diploma de graduação. Obrigada. Dirigiu-se à imigração. O agente também a fitou por um longo tempo, mas o passaporte era autêntico e o cartão de embarque válido. Ele carimbou a saída. Ela conseguiu. Encontrou a sala VIP e entrou hesitante. O lugar era luxuoso e silencioso, cheio de executivos lendo jornais e tomando café. Todos a olharam. Sara sentiu-se como um micróbio em um prato de porcelana limpo. Não se importou. Viu a placa do toalete e entrou apressada. Dentro do luxuoso banheiro privativo, trancou a porta e olhou-se no espelho. O rosto que a fitava era de uma estranha. Pálida, olhos vermelhos, véu bagunçado. Abriu a torneira de água quente, pegou o sabonete perfumado e começou a lavar o rosto e as mãos. Limpou as manchas de lama do vestido o melhor que pôde e ajeitou o véu. Não parecia bem,
mas, ao menos, parecia humana. Saiu exatamente quando a última chamada para seu voo foi anunciada. Foi até o portão FE 8, mostrou o cartão e a funcionária o validou. Tenha um excelente voo, senhora. Sarah caminhou pelo corredor de acesso. O coração batia a cada passo. Passou pela fila de passageiros da classe econômica e virou para a porta exclusiva da primeira classe. Uma comissária muito gentil a recebeu com um sorriso sincero. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda. Por favor, seu assento é o 1A. Sarah entrou na cabine. Não era apenas um assento. Era uma pequena sala privada, com porta de correr, TV grande e uma poltrona de couro que se transformava em cama. Sentou-se com timidez. Parecia errado. 12 horas atrás, estava em um ônibus barulhento e sujo. Posso oferecer uma bebida antes da decolagem, senhora Sarah? Talvez uma taça de espumante ou um suco de laranja? Água, por favor. Obrigada, sussurrou Sarah. A comissária sorriu e voltou logo com uma garrafa de água mineral gelada. O avião começou a se mover. Sarah segurou firme nos braços da poltrona. Quando a aeronave decolou, empurrando-a contra o assento, suas lágrimas caíram. Estava deixando o Brasil. Deixava sua terra natal, o túmulo de Ricardo, sua vida destruída. Voava em direção a algo que desconhecia completamente. Durante as 14 horas de voo, Sarah não conseguiu dormir. Estava tensa e ansiosa demais. A comissária oferecia comidas caras, cujos nomes ela nem sabia pronunciar. Comeu apenas um pouco de pão e frutas. O resto do tempo passou olhando as nuvens pela janela. Sua mente corria, revivendo cada detalhe. O riso de Dona Lilian e Sylvia, que agora parecia tão distante. O testamento. Devia ser falso. Não falso legalmente, mas falso na intenção. Era uma isca para tirá-la do ninho de cobras. Mas o que a esperava em Londres? Quem eram os nós da mensagem? Seria uma organização criminosa? Ricardo estaria envolvido em dívidas e a vendera? Não, impossível. Ricardo não faria isso. A mensagem dizia: tudo já foi providenciado. O que foi providenciado? Então lembrou das palavras dele: farei tudo para te proteger. Protegê-la de quê? De Dona Lilian e Sylvia? Elas eram cruéis, mas não ao ponto de ameaçar sua vida. Devia haver algo maior, algo que Ricardo escondera, algo tão sombrio que ele teve que enviar sua esposa para o outro lado do mundo de forma dramática. Uma nova ansiedade a dominou. E se a sogra e a cunhada fossem apenas um problema pequeno? E se o problema real fosse muito mais perigoso? Estaremos pousando em breve no aeroporto de Heathrow, em Londres, anunciou a voz do capitão pelo alto-falante. A temperatura em Londres agora é de 8 graus Celsius com chuva leve. 8 graus? Sarah olhou para seu vestido fino. Morreria de frio. O avião pousou suavemente. O coração de Sarah parecia querer saltar do peito. Era o momento. Agradeceu à comissária e saiu da aeronave. Seguiu a multidão, as placas de Arrivals. O aeroporto era imenso. Ela se sentia como uma formiga. Passou pela imigração britânica. O oficial olhou o passaporte e a passagem de ida com suspeita, mas viu algo no sistema e carimbou o documento. Bem-vinda ao Reino Unido. Sarah caminhou até a área de bagagem. Viu pessoas esperando as malas na esteira, mas não tinha nada a esperar. Passou direto pela alfândega, empurrou a porta automática
e entrou no saguão de desembarque. Centenas de pessoas se aglomeravam, gritando, abraçando-se, chorando, com placas de nomes erguidas. Avisos em inglês rápido ecoavam por toda parte. Sara congelou. Estava sozinha. Não conhecia ninguém. Não sabia o que fazer. Era uma mulher de véu, cansada, no meio da multidão de uma das cidades mais estranhas do mundo. Estava perdida. Sara ficou estática na saída. O caos ao redor era ensurdecedor. Cada rosto era um estranho, cada voz incompreensível. Um pânico frio subiu por suas costas, mais frio que o ar de 8 graus que vinha das portas automáticas. O que ela tinha feito? Fora uma loucura. Deveria ter ficado no Brasil. Ao menos lá poderia pedir ajuda na língua que entendia. Ali, nem sabia como pedir socorro. A mensagem dizia: "Estamos esperando por você." Forçou os olhos a focarem, examinando o mar de rostos, buscando algo que indicasse alguém procurando por uma pessoa perdida. Viu dezenas de motoristas de terno segurando placas. Mr. Smith, Dr. Patel, família Johnson. Nada para ela. Claro que não. Fora tudo um erro. Estava prestes a dar meia volta, talvez para sentar no chão e chorar, quando seus olhos captaram algo. No meio da multidão, um pouco afastado dos outros, estava um homem. Era muito alto, caucasiano, com cabelos grisalhos penteados com perfeição. Vestia um terno cinza que parecia caríssimo e um longo sobretudo preto. Não parecia ansioso, apenas estava ali com uma calma autoritária. Em sua mão, segurava uma pequena placa elegante de couro preto. Nela, estava escrito em letras douradas nítidas: Senhora Sara Ricardo. O mundo de Sara parou. Era o nome dela. Seu nome. Não apenas Sara, mas Senhora Sara Ricardo. Um título que afirmava seu status. O homem a viu. Seus olhos se encontraram. Sara viu olhos azul claros, aguçados, mas não ameaçadores. O homem não sorriu, mas inclinou levemente o queixo, um gesto de reconhecimento. Ele não parecia surpreso com a aparência dela. Não se importava com o véu sujo ou o vestido amassado. Olhava para ela como se já esperasse sua chegada exatamente naquelas condições. Sara começou a caminhar. Cada passo parecia pesado, como se andasse dentro d'água. Suas pernas tremiam. Era real. O homem era real. O nome era real. Parou bem na frente dele. Teve que olhar para cima para encarar seu rosto. Eu sou a Sara, sussurrou com voz rouca. O homem deu um sorriso discreto. Não era um sorriso de pena, mas de respeito genuíno. Algo que Sara não recebia há muito tempo, nem de sua própria sogra. O homem fez uma pequena reverência, um gesto educado e formal. Então, em português claro e fluente, embora com sotaque estrangeiro, ele disse 7 palavras que quebraram a realidade de Sara e a reconstruíram do zero. Bem-vinda, senhora. Esta é sua verdadeira herança. Sara emudeceu. Choque. Devia ter ouvido errado. Seus ouvidos zumbiam pela pressão da cabine. Devia estar alucinando pela falta de sono e fome. O quê? Perguntou com voz quase inaudível. O que o senhor quer dizer? Herança? Minha herança? Minha herança é uma casa velha no interior. O homem balançou a cabeça suavemente. Aquilo não era herança, senhora. Era uma sala de espera. Um teste projetado por seu marido para garantir que a senhora estivesse segura e longe do Brasil antes que pudéssemos buscá-la. Nós. Sara repetiu a palavra da mensagem. Exato. Sou o Sr. Harrison.
Sou o principal advogado do seu falecido marido em Londres, disse ele calmamente. E o que Dona Lilian e Sylvia receberam, aquilo não foi herança, foram os restos. A mente de Sarah girava. Sala de espera, teste, restos. O riso de Dona Lilian, o triunfo delas, era tudo falso. Eu não entendo, disse Sarah, levando as mãos à cabeça dolorida. O ar frio do saguão a fez tremer violentamente. Sr. Harrison percebeu que ela estava instável. A senhora está com frio. Esta explicação é longa demais para o aeroporto. O carro está esperando. Venha. Ele não esperou por resposta. Virou-se e começou a caminhar com passos largos, com a autoridade de quem está acostumado a liderar. Sarah, sem pensar duas vezes, seguiu-o como um filhote segue a mãe. Ele era a única coisa que fazia sentido naquele mundo louco. Sr. Harrison não a levou para a área de táxis comum. Passou por uma porta privativa até o estacionamento particular. Lá, sob o céu cinzento de Londres, um carro sedã preto parou. Era imenso, muito preto e brilhante. Um Rolls-Royce. Um homem uniformizado curvou-se e abriu a porta traseira. Sarah parou. Aquilo era demais. 24 horas atrás, fora expulsa de casa, andara em um ônibus sujo, caminhara 3 quilômetros na lama e agora estava sendo buscada por um advogado inglês em um Rolls-Royce. Por favor, senhora Sarah, disse Sr. Harrison gentilmente ao ver a hesitação dela. Tudo isto é seu. Meu? Com pernas trêmulas, Sarah entrou no carro. O interior era revestido de couro creme macio e detalhes em madeira quente. O tapete era mais grosso que o melhor cobertor que ela já tivera. Parecia entrar em um casulo seguro e luxuoso. A porta fechou com um som suave e sólido, abafando todo o ruído do aeroporto. De repente, ficou tudo em silêncio. Sr. Harrison sentou-se no banco oposto. O carro começou a deslizar sem ruído. Sarah olhava pela janela. Prédios estranhos, carros dirigindo do lado errado da estrada, letreiros que não compreendia. Estava mesmo em Londres. Virou-se para Sr. Harrison, que a observava pacientemente. Por favor, sussurrou Sarah. Por favor, diga-me o que está acontecendo. Eu pensei que meu marido me odiasse. Pensei que ele tivesse me descartado. Sr. Harrison suspirou profundamente, seu rosto suavizando-se com simpatia. Pelo contrário, senhora Sarah, o Sr. Ricardo a amava muito. Ele passou o último ano de vida não para lutar contra a doença, mas para planejar isto, para protegê-la. Proteger-me de quê? Da própria família dele, disse Sr. Harrison, e da verdade sobre quem ele realmente era. Verdade? Seu marido, disse Sr. Harrison em tom plano, não era apenas um empresário comum do Brasil. O Sr. Ricardo, nos últimos 10 anos, construiu silenciosamente um império comercial global. E o centro desse império está aqui, em Londres. Sarah o fitou, de boca aberta. Império comercial global? O testamento no Brasil foi apenas uma encenação, continuou o Sr. Harrison. Uma manobra de distração. A herança real, a empresa holding, propriedades por toda a Europa, contas bancárias na Suíça, tudo está aqui. E ele transferiu 100% da propriedade para a senhora. O carro de luxo avançava pela rodovia em direção ao coração cintilante de Londres sob a chuva. Sarah encostou-se no banco de couro. Não chorou. Estava em choque demais para isso. Sentia apenas uma coisa. Seu marido, Ricardo,
não atraiu. Ele planejara a vingança mais doce e complexa da história e acabara de entregar a chave desse império para a única pessoa em quem confiava, ela mesma. O Rolls-Royce deslizava em um silêncio quase perfeito, cortando o tráfego movimentado de Londres. A chuva leve criava padrões abstratos nas janelas espessas. Sarah estava sentada no banco de couro macio, mas seu corpo estava rígido. As palavras de Sr. Harrison ainda ecoavam. Império Comercial Global. Herança real. 100% sua. Eu ainda não entendo, Sr. Harrison, disse Sarah baixinho, com a voz embargada. A construtora Império é uma grande empresa no Brasil. O Ricardo trabalhou muito por ela. Como é possível que aquilo seja apenas restos? Sr. Harrison olhou-a com um olhar calmo e calculista. Senhora Sarah, o que o público brasileiro sabe sobre o Sr. Ricardo é apenas a ponta do iceberg. A construtora Império é grande, mas o Sr. Ricardo era maior. O homem abriu sua pasta e retirou um tablet fino. Ligou-o e mostrou um diagrama. Nos últimos 10 anos, o Sr. Ricardo diversificou silenciosamente seus ativos. Cada lucro da construtora Império não era reinvestido lá. Ele os enviava para fora, legalmente, para uma holding que fundou aqui em Londres. Esta empresa, RS Global Holdings, é o seu cofre principal. Sarah fitou o nome. RS. Ricardo e Sarah. Seu coração estremeceu. E a construtora Império? Perguntou Sarah. É uma casca, respondeu o Sr. Harrison com firmeza. Nos últimos 6 meses, quando o Sr. Ricardo soube que seu tempo era curto, ele acelerou os planos. Ele conhecia o caráter da mãe e da irmã. Sabia que eram gananciosas, materialistas e só se importavam com o status. Senhor, Harrison deslizou a tela do tablet mostrando uma lista de ativos. A mansão que ocupavam, 3 carros esportivos, o apartamento de luxo de Sylvia. Tudo isso, Sr. Harrison fez uma pausa. Foi comprado nos últimos 6 meses. Mas com que dinheiro? Não com dinheiro vivo, explicou o Sr. Harrison. O Sr. Ricardo os comprou usando dívidas, empréstimos bancários imensos. E qual foi a garantia? Sarah começou a entender. A construtora Império, sussurrou. Exato, disse Sr. Harrison. O Sr. Ricardo, astutamente, inflou o valor dos ativos da empresa no papel. Usou isso para pegar empréstimos colossais e utilizou esse dinheiro para comprar todos os luxos que ele sabia que cegariam Dona Lilian e Sylvia. Enquanto isso, os ativos líquidos reais, dinheiro, propriedades no exterior, ações valiosas, já estavam há muito tempo sob a RS Global Holdings. São seus. Sarah ficou boquiaberta. Era um plano brilhante e cruel. Então, o testamento? Era uma armadilha perfeita, disse Sr. Harrison. O Sr. Ricardo legou a empresa à mãe. Ao aceitar a herança, Dona Lilian, legalmente, também aceitou todas as dívidas a ela vinculadas. Dívidas cujos valores superam em muito o valor dos ativos restantes da empresa. Dívidas que o Sr. Ricardo organizou para vencerem exatamente 30 dias após a leitura do testamento. Sarah fez as contas mentalmente. 7 dias já se passaram. Isso significava... Elas têm apenas cerca de 3 semanas, disse Sr. Harrison, como se lesse os pensamentos dela. O banco virá cobrar, e quando não puderem pagar, o banco tomará tudo. A empresa, a casa, os carros, o apartamento, tudo.
Sara recostou-se. Lembrou-se das risadas delas, da gargalhada de Dona Lilian e Sílvia. Elas riram da herança da casa velha de Sara, enquanto, na realidade, haviam acabado de assinar com alegria suas próprias falências. Ricardo não apenas as derrotou, ele usou a própria ganância delas como arma para destruí-las. Mas por quê? Por que eu tive que passar por tudo aquilo? Perguntou Sara com lágrimas nos olhos. Porque tive que ser expulsa? Porque tive que sofrer no ônibus, naquele vilarejo? Porque ele não me contou? O rosto do Sr. Harrison suavizou-se. Senhora, o Sr. Ricardo a amava profundamente. Foi justamente por isso que ele fez isso. Ele precisava criar um drama convincente. Convincente para quem? Para elas, Dona Lilian e Sílvia, explicou o Sr. Harrison. Imagine se o Sr. Ricardo deixasse qualquer quantia em dinheiro para a senhora. O que elas fariam? Elas a perseguiriam, a processariam, a acusariam de influenciar o Sr. Ricardo. Fariam da sua vida um inferno para tomar sua parte. Pior ainda, continuou ele, se soubessem que a senhora herdaria tudo, poderiam fazer algo ainda mais drástico. O Sr. Ricardo não quis correr esse risco. Então, criou um cenário onde a senhora parecia não ter valor algum. Entendo, disse Sara finalmente. Ele me fez parecer tão humilhada, tão derrotada, que elas mesmas a expulsaram. Elas a descartaram. Na mente delas, a senhora estava acabada, era um problema resolvido. Elas nunca a procurariam. Estariam ocupadas demais aproveitando a vitória até que fosse tarde demais. A casa no vilarejo, continuou o Sr. Harrison, era um porto seguro, um ponto de passagem. Ele sabia que a senhora seria expulsa naquela mesma noite e que não teria para onde ir. Ele preparou aquela casa, a luz, o cofre. Era o único lugar onde Dona Lilian nunca colocaria os pés. E aquela passagem era sua chave de saída antes que o inferno real começasse no Brasil. Sara lembrou-se do cheiro de fumo de cachimbo no escritório. Ele esteve lá, sussurrou Sara. O tempo todo, ele ia e voltava daquela casa. Quando dizia que ia para a terapia, ele ia para lá. Ele planejou tudo, trabalhou sem descanso. Senhora, ele correu contra o tempo, disse Sr. Harrison. A doença deu a ele a desculpa perfeita para se isolar. Todos pensavam que ele estava deprimido e se preparando para morrer. Na verdade, estava trabalhando mais do que qualquer um, garantindo que sua fortaleza estivesse pronta. O carro desacelerou. Entraram em uma área residencial luxuosa à beira do rio Tâmisa. O veículo parou diante de um edifício de apartamentos moderno, todo feito de vidro. Chegamos, disse Sr. Harrison. Entraram em um lobby privativo. Subiram em um elevador particular que se movia rápido e silenciosamente. A porta do elevador abriu-se diretamente em uma sala. Sara deu um passo para fora e perdeu o fôlego. Era uma cobertura. As paredes eram de vidro, do chão ao teto, oferecendo uma vista de 180 graus. Ao longe, via a Tower Bridge, exatamente como no quadro. A mobília era minimalista, moderna e caríssima. Tudo em tons de branco e cinza. Esta é sua nova casa, Senhora Sara, disse Sr. Harrison. O Sr. Ricardo a comprou há 6 meses em seu nome. Sara caminhou hesitante até a janela de vidro. Podia ver a cidade inteira sob seus pés. 7 dias atrás, chorava em um terminal de ônibus. Agora, estava no topo do mundo. O sentimento era grande demais, pesado demais. Eu não sei o que fazer, sussurrou Sara. Isso é demais. Império comercial? Seu... Não entendo nada disso. Eu sou apenas a esposa dele.
O Sr. Ricardo sabia disso, disse Sr. Harrison gentilmente. Ele sabia que a senhora estaria confusa, com medo, e teria muitas perguntas que só ele poderia responder. Sarah virou-se. O que o senhor quer dizer? Sr. Harrison caminhou até uma elegante mesa de trabalho no canto da sala. Nela, um laptop fino já estava aberto. A tela estava escura. O Sr. Ricardo era um homem muito meticuloso, disse Sr. Harrison. Ele não a deixaria sem orientação. Ele deixou uma última mensagem para a senhora. Sr. Harrison tocou o trackpad do laptop. A tela acendeu. Um vídeo estava pronto no centro da tela. A imagem de miniatura do vídeo era o rosto de seu marido. Vou deixá-la sozinha, senhora, disse Sr. Harrison, dirigindo-se ao elevador. No quarto principal há roupas limpas e tudo o que precisar. O Sr. Ricardo já providenciou tudo. A porta do elevador fechou, deixando Sarah sozinha no apartamento silencioso e luxuoso. Ela fixou o olhar na tela do laptop. A foto de Ricardo parecia olhar de volta. Com a mão trêmula, aproximou-se e pressionou o play. O vídeo começou. A tela piscou e o rosto de Ricardo preencheu a imagem. Sarah arquejou. O homem no vídeo era seu marido, mas ao mesmo tempo não era. Estava muito magro. As bochechas que Sarah tanto gostava de apertar estavam encovadas, os olhos profundos. No entanto, neles havia um brilho intenso. Ele estava sentado em uma cadeira que Sarah não reconhecia, aparentemente em um quarto de hotel. Vestia uma camiseta simples. Ao fundo, ouvia-se o som abafado de sirenes, o som de uma cidade estrangeira. Ele certamente gravara aquilo em uma de suas viagens a Londres. Ricardo, no vídeo, tossiu levemente e sorriu. Um sorriso cansado que partiu o coração de Sarah. Meu amor, Sarah. A voz dele, aquela voz rouca de que ela tanto sentia falta. As lágrimas que ela conteve até então correram livremente. Se você está assistindo a isso, continuou Ricardo, significa que nosso plano funcionou. Significa que você conseguiu sair. Você está segura e está em Londres. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para a câmara, como se pudesse ver através do tempo e encarar os olhos de Sarah na cobertura. E também significa que eu já não estou mais aí. Sinto muito, querida. Me perdoe. Sarah cobriu a boca, contendo os soluços. Eu sei que você deve estar brava comigo, disse Ricardo. Eu sei que você deve estar destruída. Sei que o que fiz com você nesses últimos 7 dias foi cruel. Nenhum marido deveria deixar sua esposa ser humilhada daquela forma. Eu te vi chorar no velório. Eu sabia que seu coração estava partido. Me perdoe, Sarah. Me perdoe. Ele abaixou o olhar por um momento, reunindo forças. Mas eu tive que fazer isso. Você precisa entender. Eu conheço minha mãe, conheço a Sílvia. Vivi com a ganância delas a vida toda. Se eu morresse e deixasse tudo para você de forma normal, elas não a deixariam viver em paz. Elas tirariam tudo de você, a destruiriam. Não parariam até que você não tivesse mais nada. Eu não podia deixar isso acontecer, disse ele, com a voz agora mais firme. Eu não pude curar minha doença, Sarah. Eu tentei. Mas percebi que não podia lutar contra o destino. O que eu podia fazer era controlar a forma como eu partiria. Decidi usar o resto do meu tempo não para lamentar minha morte, mas para garantir sua vida. Sarah agora estava sentada na cadeira, as lágrimas fluindo sem parar. Aquilo era amor, o amor mais complexo, doloroso e puro que já sentira. Este plano, continuou Ricardo, era o único caminho. Eu tive que fazer com que elas te odiassem. Tive que fazer com que elas te descartassem. Tive que fazer com que acreditassem que você era lixo sem valor.
porque só assim elas te libertariam. Só assim você estaria livre. O testamento foi o veneno que preparei especialmente para elas. E elas o beberam com prazer. Estão rindo de você, quando na verdade estão rindo da própria ruína. Neste momento, estão festejando em um navio que está afundando. E eu dei a elas o ingresso VIP para isso. Houve um brilho afiado nos olhos de Ricardo, uma centelha de raiva que Sara nunca vira antes. Elas conseguiram o que queriam, Sara, sibilou ele. Ostentação, status, mansão, carros rápidos. Elas ficaram com a casca. Você ficou com o que realmente merece, o futuro. Você ficou com tudo. Ele tossiu novamente, desta vez por mais tempo. Tomou um gole de água. Esse Global Holdings é sua. Tudo é seu. Eu sei que é assustador. Você pode pensar que não consegue. Mas você consegue, Sara. Você é a mulher mais forte que já conheci. Você esteve ao meu lado, teve paciência com minha mãe por anos. Você é mais forte do que imagina. Sr. Harrison irá ajudá-la, continuou ele. Ele é o melhor. Confie nele como confiou em mim. Ele a ensinará. Você não precisará fazer isso sozinha, mas é seu escudo, sua fortaleza. Ninguém mais poderá te expulsar. Ninguém mais poderá jogar sua mala na rua. Você está segura agora. A tela ficou borrada pelas lágrimas de Sara. Viva, Sara, sussurrou Ricardo. Viva bem. Não deixe que a memória de mim te prenda. Fique de luto, mas não por muito tempo. Quero que você seja feliz. Compre as roupas que gosta, viaje pelo mundo, apaixone-se de novo se quiser. Sara balançou a cabeça negativamente. Não, sussurrou para a tela. Ricardo sorriu, como se soubesse o que ela pensava. Está tudo bem. Eu só quero que você viva. Viva por nós dois. Seja forte, meu amor. Seja a rainha que você deveria ser. Ele olhou para a câmera por um longo tempo. Eu preciso ir. Estou cansado. Eu te amo, Sara, mais do que você imagina. Sempre. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Sara abaixou a cabeça, encostou-a na mesa e chorou. Chorou copiosamente. Chorou pelo marido que partira, pela dor que passara, pelo amor extraordinário que acabara de compreender plenamente. Chorou de alívio, porque a traição, afinal, fora a maior proteção. Chorou por muito tempo, liberando todo o medo, toda a tristeza, toda a confusão. Quando as lágrimas cessaram, ela ergueu a cabeça, foi ao banheiro, lavou o rosto e olhou-se no espelho. Os olhos estavam vermelhos e inchados, mas o olhar era diferente. O medo sumira, a confusão desaparecera. Foi para o quarto principal. Como o Sr. Harrison dissera, sobre a enorme cama estavam dispostos vários conjuntos de roupas novas. Vestidos elegantes, calças, blusas e véus novos e belos, tudo em cores sóbrias. O tamanho era perfeito. Ricardo até sabia o tamanho dela. Ela tomou um banho quente, lavando os vestígios da lama de Vila Esperança e da poeira da rodoviária. Vestiu roupas limpas. O novo véu de seda emoldurava seu rosto sereno. Sentia-se renascida. Voltou para a sala, contemplando a vista de Londres agora iluminada pelas luzes noturnas. Não era mais uma vítima. Não era mais a mulher expulsa. Era Sara, proprietária da RS Global Holdings.
o elevador soou suavemente. A porta abriu-se e Sr. Harrison entrou. Ele olhou para Sarah, viu a mudança em seus olhos e assentiu levemente. "A senhora está pronta?" perguntou ele. Sarah assentiu com o rosto calmo. "O que devo fazer primeiro?" Sr. Harrison deu um sorriso discreto, um sorriso de orgulho. "Primeiro, a senhora deve comer e descansar. Passou por um longo jet lag. Já pediu jantar para a senhora." Ele caminhou até a mesa e colocou uma pasta de couro muito grossa. "Amanhã revisaremos todos os seus ativos e depois de amanhã a senhora presidirá sua primeira reunião de diretoria como proprietária e nova CEO. Bem-vinda à sua nova vida, senhora Sarah." 3 semanas se passaram no Brasil. Para Dona Lilian e Sílvia, foram as 3 semanas mais felizes de suas vidas. A notícia do testamento de Ricardo, onde elas ficaram com tudo e Sarah com nada, espalhou-se como fogo nos círculos sociais. Elas eram as vencedoras. Dona Lilian, que antes era apenas a mãe de um empresário, agora era a dona da empresa. Sílvia, de irmã mimada, agora era uma jovem rica com apartamento e conta bancária gorda. Elas passavam o tempo em festas, compras e reformando a mansão para adequá-la aos seus novos gostos. Demitiram todos os empregados antigos que consideravam fiéis a Sarah, substituindo-os por novos. Cada dia era uma celebração. "Eu ainda não acredito que o Ricardo finalmente caiu na real", disse Sílvia, certa tarde, enquanto provava um vestido novo diante do espelho. "Ele finalmente percebeu quem é a família de verdade. Aquela mulher do interior realmente se deu mal." Dona Lilian assentiu, saboreando seu chá no terraço. "Claro, sangue é mais grosso que água. Sarah era apenas uma parasita. Agora estamos livres." Para comemorar a liberdade e o novo status, Dona Lilian decidiu dar a maior festa que aquela casa já vira. Não era apenas uma festa, era a sua coroação como a nova rainha do círculo social delas. Convidou a todos, empresários, autoridades e, claro, todas as socialites que antes a olhavam com desdém. A noite da festa chegou. A casa estava banhada em luzes, música jazz ecoava. O buffet 5 estrelas servia champanhe e iguarias caríssimas. Dona Lilian usava um vestido de gala vermelho escuro chamativo, com joias de diamantes novas brilhando no pescoço e pulsos. Sílvia, não querendo ficar atrás, usava um vestido prateado cintilante. "Parabéns, Lilian, você está maravilhosa", elogiou um convidado. "Claro, ser a líder da empresa me faz brilhar", respondeu Dona Lilian com uma risada arrogante. Ela ergueu a taça. "Amigos!", gritou pedindo atenção. A música parou por um momento. "Obrigada por virem. Vamos fazer um brinde à nova vida, ao futuro brilhante e por termos nos livrado de todo o lixo do passado." Os convidados aplaudiram e comemoraram, embora alguns cochichassem sobre a grosseria das palavras dela. Exatamente quando Dona Lilian ia beber seu champanhe, a campainha tocou. Não era um toque comum, mas um som insistente, alto e impaciente. Dona Lilian estalou a língua irritada. "Quem é esse mal-educado? Segurança!" O segurança correu até o portão. Poucos instantes depois, o portão foi aberto à força. Um grupo de pessoas entrou. Eram cerca de 10 pessoas. Não vestiam roupas de festa. Usavam ternos pretos rígidos e tinham expressões muito sérias. Caminharam direto pelo jardim em direção ao terraço onde a festa acontecia.
A música parou totalmente. Todos os olhos se voltaram para eles. Quem são vocês? Gritou Dona Lilian, sentindo-se ultrajada. Vocês não foram convidados. Um homem à frente, o mais velho e de óculos, deu um passo à frente. Ele não se intimidou diante das centenas de convidados. Boa noite. Meu nome é Dr. Bruno. Sou representante do consórcio de bancos credores, disse ele com voz firme e alta. Falo com Dona Lilian, a nova proprietária e responsável pela construtora Império. O coração de Dona Lilian bateu acelerado. Sim, eu sou a dona. O que é isto? Estou dando uma festa. Sua festa deve terminar, senhora, disse Dr. Bruno. Estamos aqui para notificá-la oficialmente de que os empréstimos vultosos em nome da construtora Império venceram hoje. Enviamos 3 avisos de cobrança que nunca foram respondidos. Empréstimos? Que bobagem é essa? Riu Dona Lilian nervosa. Minha empresa é saudável, somos ricos. Dr. Bruno balançou a cabeça negativamente. Sua empresa está falida, senhora. O falecido senhor Ricardo usou todos os ativos da empresa, inclusive esta casa, como garantia para empréstimos imensos. Esse dinheiro foi usado para comprar. Dr. Bruno olhou ao redor. Todo este luxo. E a dívida nunca foi paga. Todos os convidados prenderam a respiração. Alguns começaram a filmar com os celulares. Não, não é possível, gritou Silvia. O irmão Ricardo não deixaria dívidas, ele era rico. Ele era rico, corrigiu o Dr. Bruno. Mas todos os seus ativos líquidos foram transferidos. O que restou para as senhoras foram apenas dívidas. De acordo com o testamento que aceitaram, ao receber os ativos, também receberam as obrigações. E a dívida atual das senhoras vale 3 vezes o valor desta casa e da empresa juntas. O rosto de Dona Lilian ficou pálido como cera. Não, isto é mentira. Isto é armação da Sara, aquela mulher sonsa. Dr. Bruno não lhe deu atenção. Fez um sinal para os homens atrás dele. Eles são oficiais de justiça. Temos um mandado de busca e apreensão expedido pelo tribunal. Vamos confiscar esta casa, todo o seu conteúdo e todos os veículos registrados em nome da empresa, ainda hoje à noite. Não! Gritou Dona Lilian. Os oficiais começaram a entrar na casa, ignorando os convidados atônitos. Começaram a colar etiquetas de apreendido nos quadros, no sofá de veludo, na grande TV de tela plana. Saiam da minha casa! Rugiu Dona Lilian, tentando empurrar um dos oficiais. Esta não é mais sua casa, senhora, disse Dr. Bruno friamente. As senhoras têm 30 minutos para recolher seus pertences pessoais. Depois disso, lacraremos o portão. 30 minutos? Berrou Silvia. Minhas bolsas, minhas joias, meu carro! Silvia correu para a garagem e soltou um grito de horror. Seu carro esportivo novo já estava sendo içado por um guincho. Não! Desçam isso! É meu carro! Um oficial aproximou-se. Desculpe, senhorita. Este carro foi comprado em nome da empresa. Pertence ao banco agora. Toda a festa transformou-se em caos. Os convidados, que antes as bajulavam, agora cochichavam e riam discretamente. Era o maior escândalo do ano. Filmavam Dona Lilian histérica e Silvia chorando aos prantos. Em um instante, o status de que tanto se orgulhavam ruiu. Dona Lilian e Silvia, em pânico, correram para seus quartos, mas não conseguiam pensar direito. Pegaram apenas as bolsas e algumas joias que já estavam usando. Os 30 minutos passaram rápido demais.
2 seguranças robustos, trazidos pelo banco, seguraram Dona Lilian e Sylvia pelos braços. "Soltem-me! Esta é minha casa!" gritavam. Foram arrastadas, exatamente como haviam arrastado Sarah. Passaram pela sala de estar, pelo terraço onde brindavam há pouco e foram empurradas para fora do portão. "Não! Socorro! Não façam isso!" Dona Lilian caiu sentada no asfalto, do lado de fora. O portão de ferro alto fechou-se com um estrondo metálico e foi trancado. Dona Lilian e Sylvia ficaram na rua, em seus vestidos de festa caros, sob o olhar de seus 80 convidados, que agora assistiam de dentro do portão. Celulares filmavam de todas as direções, flashes disparavam. Elas não tinham nada. Suas contas estavam bloqueadas, a casa confiscada, os carros levados. Foram humilhadas diante de todo o seu mundo. Naquela noite, exatamente semanas depois de Sarah ter sido expulsa sob a chuva, Dona Lilian e Sylvia estavam na calçada, sem destino, apenas com a roupa do corpo. O karma chegara, não com fúria, mas com a fria precisão da lei, exatamente como Ricardo planejara. 6 meses depois, a paisagem mudou. Longe do luxo de Londres, em um canto populoso e quente da capital paulista, em uma pequena casa de fundos com paredes descascadas, o interior era simples e com mobília velha. Dona Lilian e Sylvia sentavam-se frente a frente em uma pequena mesa de plástico. Estavam irreconhecíveis. O cabelo sem corte, as roupas foscas, os rostos antes bem cuidados, agora estavam cansados e marcados pelo tempo. "Tudo por sua culpa", sibilou Dona Lilian, apontando para Sylvia com um garfo. "Se você não tivesse sido tão esbanjadora, se tivesse checado as contas bancárias, poderíamos ter vendido algo antes de eles chegarem." "Eu?" rebateu Sylvia com igual acidez. "A culpa é toda sua, mãe. Foi a senhora quem foi gananciosa, quem assinou aquele testamento sem ler os detalhes. Estava ocupada demais ostentando para não ver os avisos do banco. A culpa é sua." "Como ousa falar assim comigo, sua ingrata?" "Ingrata é a senhora que destruiu nossas vidas. Agora olhe para nós, comendo arroz com ovo. Nenhum dos meus amigos atende o telefone. Viramos motivo de piada no país inteiro." Elas continuavam a discutir, culpando-se mutuamente, odiando-se. A relação de mãe e filha, antes baseada na ganância e no status compartilhado, agora estava em pedaços. Estavam presas na miséria que criaram para si mesmas, desprezadas por todos que antes as bajulavam. Era o inferno pessoal delas. A cena muda novamente. A milhares de quilómetros, em Londres, no último andar de um arranha-céu espelhado, em uma sala de reuniões moderníssima. Pela janela de vidro, a paisagem de Londres estendia-se majestosa sob um céu azul claro. Na ponta de uma mesa de mogno escuro, sentava-se uma mulher. Era Sarah. Sua transformação era impressionante. Não parecia mais a mulher assustada e confusa. Vestia um terninho executivo azul marinho feito sob medida, elegante e autoritário. O véu de seda creme emoldurava seu rosto sereno e confiante. Seus olhos eram aguçados, focados e inteligentes. Ela liderava a reunião. Ao redor, sentavam-se mais de 10 executivos sêniores, homens e mulheres de diversas nacionalidades. "Portanto", disse Sarah com voz clara e firme, em inglês fluente, "nosso investimento no setor de energia renovável no Sudeste Asiático não será adiado. As projeções de lucro a longo prazo alinham-se com a visão filantrópica estabelecida por meu falecido marido. Sr. Harrison, por favor, garanta que a equipe jurídica finalize a aquisição das terras no Vietnã
na próxima semana. Sr. Harrison, sentado ao lado dela, assentiu com orgulho. Com certeza, senhora CEO. Os outros executivos assentiram em concordância. Não viam mais Sarah apenas como a viúva em luto, mas como uma líder astuta e visionária. Em 6 meses, sob a orientação incansável de Sr. Harrison e com uma vontade férrea, Sarah aprendera tudo: finanças, direito, gestão. Estudou exaustivamente, impulsionada pelo desejo de honrar o legado de Ricardo. A reunião está encerrada, disse Sarah. Os executivos levantaram-se, recolhendo suas pastas e saindo um por um, acenando respeitosamente para Sarah. Agora restavam apenas ela e Sr. Harrison. Extraordinário, Sra. Sarah, disse Sr. Harrison com um leve sorriso. O Sr. Ricardo ficaria muito, muito orgulhoso. Sarah sorriu, o primeiro sorriso verdadeiramente leve. Obrigada, Sr. Harrison, mas isso é graças à sua orientação e ao plano do Ricardo. Naquele momento, um e-mail chegou ao seu laptop. O assunto: Relatório Final, Brasil. Era um e-mail da equipe de investigadores particulares que ela contratara para monitorar a situação. Ela o abriu. O conteúdo era um breve relato sobre a condição de Dona Lilian e Sílvia. Fotos da casa de fundos, relatos sobre as brigas diárias ouvidas pelos vizinhos, informações de que tentaram pedir dinheiro a parentes distantes e foram recusadas. Estavam agora totalmente isoladas e pobres. Sarah leu o relatório sem expressão. Não sentiu alegria, nem pena. O que sentia era apenas uma sensação de conclusão. Aquele capítulo estava encerrado. Sr. Harrison percebeu que ela terminara a leitura. Notícias de casa? Sarah assentiu e fechou o laptop. Elas receberam o que escolheram, disse baixinho. Levantou-se e caminhou até a imensa janela de vidro, contemplando o horizonte movimentado de Londres. Tocou um pequeno pingente sob a blusa. Um pingente que mandara fazer com uma pequena foto de seu casamento com Ricardo. Ela não era mais a Sarah que chorava na rodoviária. Não era mais a vítima expulsa. Ela assumira o controle de seu destino e cumprira o último desejo de Ricardo. Ela era forte. Olhou para a cidade abaixo, não como uma refugiada, mas como sua proprietária. Respirou fundo, sentindo a paz que finalmente alcançara. A justiça fora feita, não pelo ódio, mas pela inteligência. E assim, sua nova vida realmente começou.